Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Videozão de domingo, um vídeo muito pedido por vocês lá no grupo do WhatsApp. Aliás, se você não faz parte do grupo, a gente já está quase chegando a quase 500 pessoas. Link aqui na descrição aqui embaixo. E antes de falar sobre esse vídeo, pessoal, só lembrando que hoje, domingão, encerro as inscrições para a quarta turma da minha mentoria. Então, se você tiver interesse ainda em participar, em ser meu aluno, link é aqui nesse QR Code ou aqui na descrição. Lembrando que, pessoal, eu não falei isso nos últimos vídeos. Essa vai ser a última turma desse ano, porque eu quero dedicar também a outros projetos e dar uma segurada na mentoria. Então, essa é a última turma desse ano, então se você tiver interesse em participar, link aqui embaixo ou nesse QR Code, beleza? Então, pessoal, esse vídeo ele foi muito pedido por vocês, lá no grupo do WhatsApp principalmente, que eu fiz uma pesquisa e acho que foi unânime a vontade das pessoas de eu fazer um vídeo sobre as melhores gestoras. Mas esse vídeo foi bem complicado de fazer e é um projeto piloto. Eu vou explicar durante o vídeo, porque é uma situação muito complexa de fazer, não é um vídeo fácil de fazer, não é um material fácil, porque primeiro ponto, eu acho que é o mais importante de todos, é opinião pessoal, opinião do Eric, isso que eu vou mostrar para vocês. Então, já aviso de antemão, não adianta querer vir ficar fazendo hate aqui nos comentários, xingando, e principalmente quando eu falo da Capitânia, né, no caso do CPTI, já me chamaram de passador de pano, é muito engraçado. Mas, pessoal, é o seguinte, então, deixar bem claro para vocês que vocês não são obrigados a concordar comigo. Então, esse vídeo, ele é de opinião pessoal. E o outro ponto é que vocês vão ver, tem muita gestora. E eu não faço acompanhamento de todos os fundos de todas essas gestoras. Então, a classificação que eu fiz, vocês vão ver, ela é muito mais... obviamente, tem muitas gestoras que eu analiso mensalmente, né? Então, tem muito mais parâmetro para fazer, mas outras é com base em históricos antigos de que eu venho acompanhando. Obviamente, eu já invisto nesse mercado há um bom tempo. Mas esse é um projeto piloto e eu vou querer a ajuda de vocês para continuar dessa série de ranking. Então vamos lá. Então, pessoal, eu montei uma apresentação aqui para vocês. Primeiro, qual é a ideia? Fazer o ranking LLA de gestoras, né? Que é o ranking do canal aqui, Liberdade é logo ali. Mas antes, pessoal, eu preciso contextualizar para vocês o que são gestoras. Por mais que seja um assunto que vocês entendam e talvez não saibam dessa diferença. Por quê? Se vocês pegarem na lei 8668, a lei de fundos imobiliários, que é de 25/6/93, tem lá no artigo 5, ó, os fundos de investimento imobiliários são geridos por uma instituição administradora autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários, que deverá ser exclusivamente um banco múltiplo com carteira de investimentos ou uma carteira de crédito imobiliário, banco de investimento, sociedade de crédito imobiliário, etc. E o que isso significa? Significa que todo fundo imobiliário é obrigado a ter uma administradora, porém não é obrigado a ter gestora, pessoal. Olha só que importante isso, porque em nenhum momento na lei de fundos imobiliários aparece a palavra gestora. E aí vocês podem estar me perguntando, Eric, então por que a gente fala gestora e administradora? Porque existem os dois. O fundo, deixa eu até voltar aqui para mim, que acho que isso é importante de contextualizar para vocês. A administradora, ela é a empresa, a instituição financeira que é responsável pela relação entre os cotistas e a CVM. Ela que presta contas do fundo à CVM. Ela que paga os cotistas. O fundo recebe os aluguéis, ou recebe os juros e a correção monetária lá dos CRIs. Quem paga os cotistas é a administradora. Bom, só que como vocês viram, a lei é de 96, né? Agora me fugiu na cabeça. É de 93, desculpa. A lei é de 93. Já faz bastante tempo, né? Inclusive, a gente fez 30 anos já, né? Em relação a esse mercado de fundos imobiliários. E isso, o mercado foi evoluindo. E o que o mercado entendeu de fundos imobiliários que era necessário fazer?
Não necessariamente uma administradora, ela conhece do mercado imobiliário, ela é uma instituição financeira que cuida da parte burocrática, que cuida do funcionamento do fundo, fazer aqueles informativos, né, que vocês recebem, aquele informativo mensal, informativo trimestral, o balanço, todas as demonstrações do fundo. Então, não necessariamente ela é possui pessoas especializadas nisso. Então se entendeu que para o mercado evoluir, seria necessário, além de ter uma administradora, ter uma gestora. O que a gestora faz? A gestora, ela é responsável por cuidar da parte de negócios, encontrar os prédios para comprar, negociar com inquilinos. Então, a gestora, ela é o especialista no mercado imobiliário. Então, você tem a administradora, que é especialista na parte burocrática, na parte administrativa, e a gestora é especializada no mercado imobiliário. Então, você vai ter pessoas do mercado imobiliário que não necessariamente precisam entender da parte administrativa, precisam entender da parte de balanço. O que eles precisam é entender o mercado imobiliário, entender a região. Por exemplo, você tem um fundo de lajes corporativas, então você vai ter na equipe de gestão alguém que entenda desse segmento, que entenda onde estão os melhores prédios, os melhores locais, entende como é que está a dinâmica de absorção, por exemplo, de estoque. Você, por exemplo, tem fundos logísticos, você vai ter na gestão pessoas especialistas no segmento logístico. Então, a gestora, ela faz isso, ela é responsável por cuidar da questão do trabalho do fundo imobiliário, encontrar inquilinos, fazer negócios com CRI, por exemplo, buscar CRIs no mercado, e a administradora é responsável por esse trâmite. E a gestora, obviamente, ela é responsável por cumprir o regulamento que a administradora fez. Então, esse já é um ponto que a gente precisa sempre estar atento, que se a gestora, por exemplo, ela fica pedindo muita assembleia. Esse é um ponto que a gente olha, embora eu não coloquei aqui, porque é difícil de você avaliar isso, mas é só para vocês entenderem qual que é a dinâmica de uma gestora. A gestora, ela é responsável lá pelo funcionamento do fundo imobiliário, pela locação, pela compra, pela venda de imóveis, e a administradora é responsável pela parte burocrática. É ela que faz um intermédio entre o fundo imobiliário e a CVM, para toda a parte legal do fundo imobiliário. Quem responde é a administradora, beleza? Então, voltando aqui, eu estou até com a tela de fundos, da lei de fundos imobiliários aqui, mas voltando aqui, pessoal, então, entendido o que a gestora e a administradora fazem. Então, pessoal, agora começando com o que nessa série que eu vou montar para vocês, que eu estou fazendo para vocês, o que eu estou avaliando? Avaliando 8 itens. O primeiro, histórico. Pessoal, o que é o histórico? O histórico mostra quanto tempo essa gestora está no mercado, há quanto tempo ela está trazendo bons resultados. Então o histórico é muito importante. Inclusive, eu até falo isso para os meus alunos, que a gente tem que olhar o histórico da gestora. Gestoras com menos de 5 anos, por exemplo, você tem que ter um certo olhar diferente, porque você pega uma gestora com mais de 5, 6 anos, a chance dela ela ter um bom resultado, ou ela manter um bom resultado, é muito maior do que uma que está começando agora. Existe um efeito chamado efeito Lindy, que é quanto mais tempo algo vem funcionando bem, a chance dele continuar fazendo bem por mais tempo é maior. Eu até gosto de usar um exemplo que o Thiago Nigro, né? Como vocês sabem, eu fui mentor, né? Na verdade, eu fui moderador, né? E fazia as lives lá da Mentoria 1 Milhão. E ele usa um exemplo muito bacana para explicar o efeito Lindy, que é o seguinte: se você pega o próprio livro dele, né? Que é um dos mais vendidos aí, daqui a 10 anos, qual é a chance do livro dele ser mais vendido do que a Bíblia? Esse é o efeito Lindy, porque certamente a Bíblia vai ser ter mais sucesso, porque ela já vem tendo sucesso há muito mais tempo. Então esse é o efeito Lindy. Então, quando a gente traz isso para o mercado de fundos imobiliários, o histórico é muito importante, porque o histórico mostra que a gestora passou por diversas crises, passou por períodos de bonança e continua bem. Então o histórico é um dos pontos que eu avalio na gestora.
Retorno. Pessoal, obviamente, não somente o histórico, mas o retorno. Eu preciso que o fundo imobiliário ou os fundos imobiliários dessa gestora coloquem dinheiro no meu bolso. Eu acho que, se a gente for pensar, esse é um dos pontos mais importantes. É o retorno que o fundo traz para você. Nossa, tá passando uma ambulância aqui. Eu acho que quem me acompanha aqui deve escutar. De vira e mexe aqui passa tanta ambulância, polícia, mas acho que esse foi o caminhão de bombeiro. Então, o retorno que o fundo precisa trazer, ele precisa ser condizente com o risco que eu investi nele, mas os fundos ao longo do tempo dessa gestora precisam me colocar dinheiro no meu bolso, porque senão não preciso investir no fundo imobiliário, invisto na renda fixa. Então, o retorno que os fundos trazem, ele é um dos pontos a ser avaliado também. Terceiro, pessoal, esse daqui eu acho que é o principal ponto para a gente conseguir avaliar o trabalho da gestora, é o relatório gerencial. Não adianta você investir no fundo imobiliário, ter uma gestora com histórico, ter uma gestora com fundo, com retorno, né, trazendo retorno, embora o próprio relatório ruim ele vai acabar filtrando algumas gestoras e talvez elas nem tenham o histórico. Obviamente, se a gente for pegar gestoras com histórico, os relatórios são bons. Mas o que é o relatório gerencial informativo? Você precisa saber o que o gestor fez. E ele precisa ser claro, precisa ser transparente, precisa informar os movimentos que ele fez. Então, um bom relatório, ele vai ter um comentário do gestor. Normalmente, não necessariamente precisa ter um comentário do cenário macro, mas a grande maioria deles coloca. Ele precisa ter esse comentário do cenário macro, precisa ter o que o fundo fez, as movimentações que o fundo fez, uma DRE, ou seja, um demonstrativo dos resultados, quanto que tem de receita imobiliária, quanto que é receita recorrente, quanto que é receita não recorrente. Ele precisa mostrar os ativos do fundo, por exemplo, se for um fundo de papel, precisa mostrar quais são os indexadores dos CRIs. No caso de imóveis, ele precisa mostrar onde estão os imóveis, que tipo de imóvel que é o fundo, quanto que ele tem de vacância, quanto que ele tem de ocupação, por exemplo, shopping, mostrar o quanto que tem de NOI por metro quadrado, quanto que foram as vendas. Então, um relatório ele precisa mostrar os dados para você conseguir analisar, porque sem um relatório gerencial você não consegue avaliar. Então, quando uma gestora não faz relatório ou faz relatório muito ruim, isso penaliza demais. Isso eu até comento com os meus alunos, com os membros plus aqui do canal, que você não deve investir em fundo imobiliário que não tenha relatório gerencial, porque é investir no escuro. O relatório gerencial ele te dá a clareza pelo que o fundo e voltando àquilo que eu falei no início, você com o relatório gerencial você sabe se o gestor ele está seguindo o que o regulamento do fundo diz. Por exemplo, se o fundo é de logística, ele não pode comprar um imóvel de laje corporativa. Agora, se ele tem um regulamento que permite que ele faça um híbrido, por exemplo, que ele invista em vários tipos de imóvel, beleza. Então, esse é o ponto importante que a gente tem que avaliar. Relatório gerencial informativo, mas não basta ser informativo, ele precisa ser divulgado rapidamente. E quando eu falo rapidamente, pelo menos com um mês de delay. O que significa mês de delay? Nós estamos em junho. Então, os relatórios que estão saindo agora em junho, eles têm que ser referentes a maio. Se você pegar um relatório agora que é referente a abril, olha só, você já passou um mês da situação e você nem sabe como é que está o fundo. Então, isso é um dos pontos que eu critico muito, vocês sabem aqui no canal. É um dos pontos que eu critico muito gestoras e fundos imobiliários pela demora na publicação do relatório, porque não basta a gestora ter um excelente relatório. Se ela publicar com 2 meses de defasagem, você pode ter perdido alguma situação que o fundo já fez, que ele já mudou completamente. 2 meses é bastante coisa, embora para o mercado imobiliário 2 meses não seja tanto tempo assim, mas quando a gente está falando de um mercado de renda variável, um mercado tão dinâmico, você acaba perdendo informações. Eu gosto de usar um exemplo aqui, que inclusive isso até tira pontos do próprio BTG, que eu vou colocar aqui, que é o HTMX. Ele é um fundo que ficou
se eu não me engano, ele publicou lá no ano passado, ele publicou o relatório em agosto ou setembro e só publicou o outro em dezembro. Passou 3 meses e o rendimento dele aumentou muito. Só que ninguém sabia explicar. Obviamente a gente tinha uma noção do que poderia ter acontecido, mas ninguém sabia explicar de fato. E isso é muito ruim, porque aí as pessoas investem pelo dividendo que o fundo está pagando, que ele subiu demais, só que obviamente era um dividendo não recorrente. Então, aí as pessoas acabam investindo porque achando que o fundo de fato subiu o patamar, mas não subiu. É venda de quarto de hotel. Então, isso é muito importante, pessoal. Velocidade na divulgação, e isso eu até recomendo vocês que são cotistas e o fundo demora para divulgar os relatórios, cobrar nos RIs, cobrar, mandar e-mail, mandar correspondência, né? Normalmente é via e-mail, tem alguns que falam até por WhatsApp, né? Respondem até por WhatsApp, que cobrando a velocidade na divulgação. Inclusive até o próprio Otaciano, né, que é o diretor de agro da Suno, o Snag ele demorava 2 meses, a gente fez uma live, eu cobrei ele ao vivo e a Suno começou no Snag, começou a publicar os relatórios com um mês de antecedência, com um mês de delay, né? Bom, emissões abaixo do valor patrimonial. Pessoal, esse daqui eu acho que é um dos pontos mais polêmicos, porque a gente vem discutindo isso muito durante esses meses aí dos vídeos no canal. Tem algumas pessoas que são bem radicais quanto a isso. Eu não sou uma delas. Obviamente, eu não vejo um motivo plausível para um fundo emitir um valor abaixo do valor patrimonial. A questão é que as pessoas, às vezes, elas não sabem muito bem analisar quando que numa emissão, quando que conta o valor patrimonial de fato. Ou, por exemplo, você pega fundos que emitiram abaixo do valor patrimonial, mas o resultado que as compras trouxeram foi suficientemente positivas a ponto de suplantar essa questão da emissão do valor patrimonial. Então, a gente não pode simplesmente, a gestora fez uma emissão num fundo abaixo do valor patrimonial, sair vendendo. Tem que entender o motivo. Tem algumas gestoras, obviamente, que não estão muito preocupadas, fazem abaixo do valor patrimonial e que se dane o cotista. Esse é um ponto que a gente tem que analisar. Tem outras gestoras que às vezes fazem emissão abaixo do valor patrimonial, inclusive eu vou falar sobre algumas aqui, que depois que acontece, obviamente você critica antes, mas depois que acontece, você acaba entendendo talvez os motivos que ela fez abaixo do valor patrimonial. Tem algumas, por exemplo, de FII Infra, como eu uso bastante o exemplo do CPTI, que o valor patrimonial de um fundo de infra, ele é atualizado diariamente. Então, o valor que estava no prospecto não é o mesmo no dia da liquidação. E o do dia da liquidação foi praticamente o mesmo. E foi abaixo do valor patrimonial, mas foi praticamente o mesmo, e as pessoas desceram a porrada em mim quando eu fiz o vídeo sobre isso. Então, eu acho que emissão abaixo do valor patrimonial é um dos itens mais polêmicos, mas de fato a gente tem que avaliar, e hoje, como eu falei para vocês, não tem um motivo, não existe um motivo plausível para uma gestora fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial. Porém, fazendo, a gente tem que avaliar o resultado, mas de cara é um ponto que a gente tem sempre que colocar em cima da mesa para avaliar. E não somente a emissão abaixo do valor patrimonial, mas a sequência de fundos fazendo emissão abaixo do valor patrimonial. O sexto, que também é polêmico, e também gerou muito burburinho aqui no canal sobre alguns movimentos duvidosos que alguns fundos fazem, por exemplo, conflito de interesse, ancoragem, que são ancoragem aquele negócio você usar um FOF da casa para comprar cotas de um outro fundo da casa que está em emissão, por exemplo. E aí, a gente falou do VGHF, fazendo ancoragem do próprio fundo da casa com o próprio VGHF, né, da Valora. Mas é um ponto, pessoal, que também a gente tem que tomar um certo cuidado. Aqui eu falo, pessoal, existem alguns pontos, por exemplo, relatório com velocidade de divulgação. Tipo, sabe quando eu gosto de usar o exemplo do VAR, né? O VAR é chamado para questões que é sim ou não.
se tá impedido ou não, se foi gol ou não. Agora, se foi falta ou não, tem que ser muito descarado, porque às vezes é interpretativo. Então, por exemplo, relatório gerencial informativo, velocidade de divulgação, emissão abaixo do valor patrimonial, são pontos que são de fato sim ou não. Foi emitido abaixo do valor patrimonial, o relatório é divulgado 2, 3 meses depois, mas no caso de movimento duvidoso, é muito complexo de avaliar isso. Primeiro, conflito de interesse, pessoal. Conflito de interesse acontece a todo momento e com todas as gestoras. A grande questão é qual o motivo e o resultado disso, que é muito difícil de avaliar. É muito difícil de avaliar. Então a gente tem sempre que tomar um certo cuidado. E também é muito difícil de provar. Tá? É muito difícil de provar esse tipo que foi feito deliberadamente. A gente tem sempre que tomar um cuidado para sair acusando aí. E vocês não vão ver nesse canal aqui eu sair xingando gestora, sair metendo pau. O meu negócio é fazer análise imparcial com base em fatos. Mas obviamente a gente tem sempre que observar quando tem conflito de interesse, qual é o tipo de ancoragem. Foi feita uma ancoragem dentro da casa ou foi feita uma ancoragem para ajudar um fundo de um colega, de um amigo, de um gestor amigo. Isso é muito comum também de a gente ver. O fundo tem a gestora A tem o fundo A e o fundo B, e a outra gestora tem o fundo C e o fundo D. A gestora A participa da emissão do fundo C e o fundo D, que é da outra gestora, participa da emissão do fundo B da outra. Não é diretamente, mas há uma troca de favores. Isso é muito fácil da gente pegar. Tá? Isso é muito fácil de a gente pegar. Então a gente tem sempre que ficar atento e, às vezes, pessoal, a gente tem sempre que também olhar o resultado das operações. Pode ter sido um conflito de interesse, pode ter sido uma ancoragem, só que trouxe resultado para o fundo e, consequentemente, para o cotista. Então a gente tem sempre que tomar muito cuidado nesse tipo de avaliação. Velocidade e ou eficiência na alocação. Por que eu coloquei esses dois, pessoal? Porque não necessariamente você ter uma alocação rápida de recursos pode ser a melhor alternativa, porque a gente pode estar falando de fundos, de tipos de fundos imobiliários diferentes. Por exemplo, um fundo de papel, quanto mais rápido alocar, é melhor. Por quê? O fundo de papel, normalmente, ele trabalha com renda fixa, assim como o caixa do fundo numa emissão fica em renda fixa. Então, normalmente, o retorno que o fundo de papel traz é sempre a mais que o CDI. Então você tem CDI mais alguma, os CRI são CDI mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa. Então, o dinheiro que fica parado no caixa de um fundo de papel, ele rende CDI puro, 100% do CDI. Então, no caso do fundo de papel, quanto mais rápido o fundo aloca recurso de uma emissão, é melhor. Já no fundo de tijolo, não, ou não só não, mas depende do momento. Por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo da LZR, que muitas pessoas criticaram a demora na alocação dos recursos da sexta emissão. Eu fui uma das pessoas que levantei um pouco também essa questão da demora, mas a gente tem que pôr a questão, o ponto é o seguinte: o fundo tem o dinheiro, mas ele em caixa está rendendo 100% do CDI. Ele está rendendo 12, chegou ao momento de estar 12, 11% ao ano. Tanto é, pessoal, que isso tanto é verdade que nessas últimas compras que o LZR fez, veja que não há aumento do rendimento, simplesmente é uma troca. Ele deixa de receber o rendimento da renda fixa e passa a receber o rendimento do imóvel. E não tem um aumento no curto prazo, não vai ter aumento do rendimento. Então, por isso que é muito importante não somente avaliar a velocidade de alocação, mas também a eficiência na alocação. Quão eficiente foi o fundo. Ele pode ter demorado, mas ele conseguiu pegar um cap rate bom, conseguiu pegar inquilinos bons, compra de imóveis bons. Então, a gente tem sempre que observar esse ponto também. E por fim, pessoal, taxas. Aqui é um ponto também que a gente precisa ter em mente, que existem, basicamente, os fundos cobram taxa de administração. Quando tem taxa de performance, aí é uma taxa para o gestor, porque é ele que está performando o fundo. Mas pode ser que existam dentro da taxa de administração também tem uma taxa de gestão. Então a gente tem que avaliar
qual é o tipo de taxa que tem, se o fundo ele faz jus àquela, se a gestão faz jus àquela taxa que ela está cobrando. Por exemplo, você tem fundos que a gestão é muito passiva, praticamente não movimenta o fundo e cobra mais de 1%, 1,3% ao mês. Então a gente tem sempre que ficar atento a isso, beleza, pessoal? Então, esses são os itens que eu coloquei nesse primeiro levantamento. E a ideia é ir melhorando nos próximos, né? E se vocês tiverem algum item que vocês sentiram falta aqui, coloquem aqui nos comentários que eu vou melhorar. No final do vídeo eu vou comentar quais são os próximos passos dessa avaliação. E aí, pessoal, eu peguei o seguinte, se vocês observarem essa imagem aqui, ela é assustadora. Por quê? Nós estamos falando de 99 gestoras. E tenho certeza que tem mais aqui. Então eu listei 99 gestoras. É muito difícil você avaliar todas. Por isso que aí eu volto naquilo que eu falei no início. É muito difícil você avaliar as 99 gestoras, até porque tem gestora aqui que eu nunca abri nem relatório gerencial, para falar a verdade. Então, pessoal, eu fiz um primeiro filtro e selecionei 55 gestoras que eu já li relatório, que eu já... Obviamente tem muita gestora aqui que eu analiso o fundo imobiliário, então eu me senti mais confortável em fazer de 55, mas a ideia para o próximo relatório, e eu vou explicar mais para frente qual que vai ser próximo passo desse ranking aqui do canal para gestoras, é reduzir isso para pelo menos umas 30 gestoras, porque é muita gestora, né, pessoal? A gente tem muita coisa, e talvez para vocês também não faça muito sentido colocar no ranking algumas gestoras que vocês nem investem, então não faz muito sentido. Então eu reduzi para 55 gestoras que eu acredito que possam fazer algum sentido. E aqui, pessoal, é importante mencionar, não está em ordem de preferência, está em ordem alfabética, tá? Eu coloquei em ordem alfabética as gestoras, beleza? Então, qual que foi o critério que eu usei? 5 escalões. O primeiro escalão, que é o au concurso, é aquele que a gestora, não posso falar perfeita porque ninguém é perfeito, mas é a gestora que não falha em nenhum dos 8 itens, não falha em nenhum dos itens, em nenhum fundo imobiliário lá dentro. Então, para mim, são as gestoras au concurso. O segundo escalão, as gestoras excelentes, são gestoras que são muito boas, gestoras que desempenham um papel muito bom, porém, em algum fundo, em algum momento, deu uma vaciladinha, tá? Gestoras competentes são gestoras que não estão nem na excelência e não são nem regulares, são gestoras que estão na meiuca, são naquele meio lá. Tem fundo que dá uma vacilada, tem fundo que emite abaixo do valor patrimonial, o outro fundo da casa não emite, tem hora que o relatório vem ruim, tem um fundo vem ruim, no outro fundo vem bom. As regulares, pessoal, aqui as regulares elas já estão quase naquela situação de relatório que não sai, relatório que é muito problemático, ou muitas emissões abaixo do valor patrimonial. Se a gente pegar naqueles quesitos lá, praticamente 5 daqueles em algum momento no fundo já sofreu isso. E as insuficientes, pessoal, são as gestoras que eu não invisto. São aquelas que eu não invisto, tá? Porque elas passaram por muitos problemas e são gestoras que eu não invisto. E esse ponto, antes de eu passar para o meu ranking, é importante de falar que esse não investir tem um parênteses aqui. Até quero voltar aqui para mim antes da gente voltar lá para o ranking. Todo ativo, todo fundo imobiliário, ele pode ser investido desde que o retorno recompense o risco que você está tomando. Pode ser um fundo que tem um risco colossal, que entre lá na categoria insuficiente, só que ele está tão barato, que se torna um investimento convexo. O que é um investimento convexo? É aquele investimento que você tem uma chance de perder pouco, mas o ganho pode ser muito grande. Porque você está pagando tão barato nele que o risco compensa. Embora, pessoal, como filosofia de investimento, eu não gosto de fazer isso com fundo imobiliário, porque fundo imobiliário eu gosto de investir, tanto é que eu não faço flipagem, eu não faço nenhum desses movimentos com emissão para tentar ganhar um pouco de dinheiro vendendo a cota, depois recomprando. Eu
particularmente não faço isso, porque eu vejo o fundo imobiliário como ativo de longo prazo, eu quero comprar e aumentar para ter renda. Esse é o meu objetivo com o fundo imobiliário. Mas assim, eu não estou dizendo que não faça, tem muita gente que faz e não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo fundo na categoria insuficiente, se ele tiver tão barato, mas tão barato, que talvez valha a pena. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, na minha visão, as gestoras que estão no insuficiente, elas não entram no meu crivo de entrar na minha carteira. Mas, dependendo do preço, alguém pode considerar colocar. Eu não considero. E um outro ponto aqui, só para considerar, no regular, pode ser que tenha, inclusive eu tenho fundo imobiliário de gestora que está aqui. E aí eu já vou explicar o porquê, qual é o motivo de eu colocar a gestora aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui está a minha classificação daquelas 50 gestoras. A Zoconcur, pessoal, eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Eu acho que esse verdinho aqui, eu acredito ser o único que vai ser unânime nas opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários. Gestoras CSHG e Kinea. Para mim, elas são o concurso no nosso mercado, elas estão muito acima das outras. Obviamente, pessoal, a CSHG, ela está num momento onde a Pátria comprou a gestora. Inclusive, a Pátria está aqui, ó. A Pátria está aqui. Mas, por que eu continuo mantendo ela aqui e vamos ver se torcer para que não tenha nenhum problema? Porque a gestão é feita por pessoas. A gestora é feita por pessoas e as pessoas dessa SHG foram junto com os fundos para a pátria. Então, mantendo as pessoas é o que importa, independentemente do nome. A gente nem sabe se vai manter como CSHG ou não, a gente não sabe como vai continuar isso, mas enquanto os fundos continuarem como CSHG Logística, o HGRE, então eu continuo colocando ela aqui como CSHG. E a Kinea, né, pessoal? A Kinea não tem o que falar. A Kinea, para mim, é a gestora principalmente de crédito, né, uma das melhores, fundos excelentes. O próprio KNRI, que não é um fundo de crédito, mas é um dos fundos mais conservadores que a gente tem. Você não vê emissão abaixo do valor patrimonial, você vê relatórios ágeis. A Kinea, por exemplo, solta o relatório do KNRI praticamente no dia 1º do mês. A CSHG no máximo dia 10. E todos os relatórios muito completos, todos com informações que você precisa, então não tem o que falar. Gestoras ao concurso são CSHG e Kinea. Gestoras em azul aqui, pessoal, que são as gestoras excelentes que eu considero. Então tem a Aliança, a F Invest, a Aliança do ALZR, a F do AFHI, a Bresco, Galápagos, Red, Iridium. Aqui pode ser que tenha alguma questão que alguém não concorde comigo, mas eu pego. Lembra do primeiro item lá que é o histórico, pessoal? O IRDM, ele vem trazendo resultado há muito tempo. Obviamente teve problemas, tanto é que ela não está aqui, mas ela está aqui. O Itaú, pessoal, o Itaú, ele também pode ser uma que dê algum certo conflito aqui com algumas pessoas. A Itaú é uma baita de uma gestora, porém eu acho ela um pouco burocrática demais, mas assim, os relatórios são muito bons. Tem alguns problemas de alguns fundos que demoram para sair, por exemplo o IFRA, que na verdade não é um fundo imobiliário, é um fundo de infraestrutura. A gente está no final saindo agora no dia 9 de junho, o IFRA não saiu o resultado de abril ainda. Tem a RBR, a Sparta, pessoal. A Sparta é para mim a melhor gestora de crédito que a gente tem. Embora ela não tenha fundo imobiliário de papel, né, que a gente fica brincando, torcendo para que solte um fundo imobiliário de papel, mas ela tem Fiagro, tem fundo de infraestrutura. A Suno também tem algumas pessoas que podem chiar com a Suno, mas para mim ela é muito competente mesmo, e tá no nível de excelência. E a Telos, pessoal, vem mostrando um trabalho muito grande, embora ela ainda não tenha aquele histórico, né, mas os outros requisitos para mim fazem com que ela entre aqui. A gestora competente, pessoal, eu coloco elas aqui porque em vez ou outra tem alguns problemas. Por exemplo, a HSI. A HSI é uma gestora para mim muito boa. Inclusive tem uma notícia aí que saiu recentemente que ela está sendo procurada para ser comprada. A gente ainda não tem confirmação disso, por isso que eu nem gravei nada sobre isso. Mas a HSI é uma baita de uma gestora, porém ela fez emissão abaixo do valor patrimonial do Rassaf, fez emissão abaixo do valor patrimonial do HSML, embora no caso do HSML foi entendível, né, digamos, porque ela precisava
precisava fazer emissão. Mas aqui a gente tem outra gestora, Genial, gestora do MOL 11, que eu vejo como um relatório um pouco fraco comparado com os outros de shopping. Aqui a Capitânia, pessoal, tem gente que vai colocar ela aqui, eu tenho certeza disso, que vai me xingar de eu ter colocado ela na meiuca, mas vai colocar aqui, mas eu acho uma excelente gestora, porém ela tem esses últimos eventos aí que colocaram em xeque alguns pontos. O CPTS é um excelente fundo, mas tem gente que reclama tanto da questão da alavancagem, que eu não vejo problema, mas no caso do CPTI, a emissão abaixo do valor patrimonial, as ancoragens que ela fez, então algumas pessoas reclamam, mas ao meu ver, ela tá, por fato de ela ter esses problemas que essas aqui não tem, eu coloquei ela aqui. Então tem outras aqui, pessoal, tem a Polo, a Plural, o Safra, que tem o JSRE, Santander, então o Bradesco, que tem o Becia, que é um excelente fundo de fundo, tem a TRX, que é do TRFX, que para mim é um baita de um fundo imobiliário, um baita de um relatório, mas eu fico sempre, e eles respondem e-mail facilmente, mas eu questiono muito a questão da alavancagem do TRXB, que eles poderiam informar isso no relatório, a emissão que alavancar, poderia usar para pagar a alavancagem. Então, vejam, pessoal, são opiniões minhas, tá? Zagros, que é do GGRC. Veja, pessoal, isso aqui também não está em opinião de melhor ou pior, tá? Está em ordem alfabética também. Então, essas aqui são as gestoras competentes. As gestoras regulares, pessoal, aqui a gente está falando de gestoras que têm problemas, mas eu invisto. Inclusive, até repeti o BTG aqui, pessoal. Ué, deu... Agora que eu vi aqui que eu dupliquei essa imagem para cá, pessoal, essa daqui faltou, deu ruim aqui. Foi um erro aqui, mas pessoal, considerem esse ponto aqui, porque todas estão aqui, tá? Aí a RB Capital teria que ver, não, se bem que ela tá aqui embaixo também, então só considerem do BB gestão para baixo, tá, pessoal? Desculpem, eu vou corrigir, na verdade eu vou corrigir agora. Eu vou editar esse vídeo do meio da gravação e vou corrigir agora. Pronto, pessoal, foi uma edição rápida aqui. Quem sabe faz ao vivo, mas mesmo no gravado. Bom, então, as vermelhas, que são as gestoras regulares, pessoal, por que eu coloco o BTG aqui? O BTG, obviamente, tem o BTLG, que é um excelente fundo, tem vários fundos bons, porém é a demora na publicação do relatório que me deixa muito doido. Porém, me parece que eles aprenderam a lição, porque agora nós estamos em junho, já saiu uma porrada de relatório do BTG de maio, que me surpreendeu. Tem algumas pessoas que estão até soltando fogos aí. Então, mas assim, como eu ainda não conferi tudo isso, eu mantenho o BTG aqui. Se o BTG, quando o BTG de fato ela melhorar, ele vem para cá ou até pro azul aqui, porque os fundos são muito bons. Mas essa questão da velocidade da demora de entrega do relatório me deixa maluco. E aí eu volto a falar para vocês. Eu tenho fundos, eu invisto em fundos do BTG, invisto em fundos da XP, e aqui, pessoal, a XP, para mim, acho que essa vai ser, não vai ser polêmico, e eu acho que as pessoas vão concordar com essa posição que eu coloquei aqui. A XP, ela é sofrível como gestora. Porém, é o que eu tenho falado para vocês que me acompanham aqui já há um tempo, a questão do XPML. O XPML, para mim, é o melhor fundo de shopping que a gente tem hoje. E lembrando, não é uma recomendação porque o preço que você vai pagar importa muito, mas eu estou falando em termos de portfólio e em termos de desenvolvimento. Porém, eu vejo, como eu tenho falado para vocês há um bom tempo, eu vejo o foco da XP esquecendo os outros fundos, XPLG, XPSF e todos os outros fundos da casa, ela focando principalmente no desenvolvimento do XPML. Porém, esse é um dos pontos. E a questão do XPPR também, ela é muito boa com um fundo e péssima com outro, por isso que a gente coloca ela aqui, beleza? E por fim, pessoal, aquelas que eu não investiria. Devante,
Hectare, Rio Bravo e Votorantim. Para mim são essas as piores gestoras que a gente tem nessa lista aqui. Nem preciso falar dessas duas aqui, né, pessoal? Inclusive tem movimentos, principalmente nessa daqui, e não sei se nessa aqui já tem, para troca da gestão, movimentos estimulados por cotistas, né? Fundos que passaram por grandes problemas, a gestora não comunica, então a gente, eu acho que pelo menos essas duas aqui, talvez vocês acreditem no que eu estou falando e considerem também essa minha visão. Então, pessoal, esse daqui é o meu ranking. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês. Mas aí o que eu quero falar também? Deixa eu só voltar aqui, pessoal, se vocês quiserem tirar um print da tela ou pausar para vocês verem, para ver se concordam, né? Para só dar uma pausada no vídeo aí para poder ver e ver se vocês concordam comigo ou o que vocês mudariam. Mas aqui, o que eu quero falar agora, qual que é o próximo passo desse projeto que eu vou colocar aqui, que eu quero fazer pelo menos de 3 em 3 meses esse acompanhamento. O próximo mês, pessoal, agora em junho, eu começo os vídeos dos relatórios gerenciais agora na segunda-feira, amanhã. Vocês estão vendo agora, hoje, no final do dia, saiu o vídeo, acho que do GARI 11, que é o último que soltou, embora ainda tenha alguns fundos que ainda não soltaram relatório, mas vai aparecer aí no meio, mas os fundos agora de junho começam a sair segunda-feira. Eu já vou fazendo o monitoramento de alguns pontos. Eu vou criar uma planilhona com todos os fundos que eu tenho analisado das gestoras e vou pontuar naqueles requisitos ali. E aí vamos ver se eu vou mudar minha opinião para o próximo mês. Para o próximo vídeo de gestoras. Então esse é o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram de alguma coisa, escrevam nos comentários, mas sempre com respeito, pessoal, sempre, e lembrando que isso daqui é a minha opinião, tá bom? E a minha opinião pode estar errada, tá? Mas é a minha opinião. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, escrevam a opinião de vocês aqui, se faltou alguma gestora que vocês investem, fala, pô, não vi a gestora aqui, que eu vou considerar colocar no próximo levantamento. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.